Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em Mateus, capítulo 27, versículo 17, que diz assim: Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Bom, eu estava meditando sobre a crucificação de Jesus e sobre o julgamento que o Senhor Jesus sofreu. E Pilatos, nesse momento, ele está com uma decisão extremamente difícil a ser tomada. De um lado, ele tem Barrabás, um homem que merecia estar preso, que foi julgado e que estava condenado a uma crucificação. E do outro lado, Jesus, alguém em que ele não encontrou nada de errado, em alguém que era totalmente inocente. Mas Pilatos sabia que não podia simplesmente soltar Jesus pela pressão dos judeus. Então Pilatos decide tomar uma decisão política e, em decorrer da Páscoa, ele sabia que poderia libertar uns presos. Então ele chega à multidão e ele coloca a seguinte opção: vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? E infelizmente a decisão, ou felizmente para nós, mas a decisão foi para que Jesus fosse crucificado e Barrabás fosse solto. Nós entendemos que Barrabás nos representava e que Jesus assumiu a nossa morte. Nós éramos culpados, nós precisávamos morrer, mas Jesus ficou no nosso lugar e nós fomos livres pelo seu sacrifício na cruz. E talvez nós nunca olhamos para esse retrato da história pensando que talvez eu e você também tenhamos que tomar uma decisão muito parecida. Assim como Pilatos, nós temos de um lado Jesus, inocente, desejando salvar e nos direcionar, nos dar um sentido para a vida. E de um lado não Barrabás, mas o nosso eu, as nossas vontades, as nossas escolhas, os nossos desejos. Sabe, constantemente nós estamos entre uma decisão. Ou nós seguimos a Jesus e aquilo que ele pregava, ou então nós seguimos o nosso eu e abandonamos completamente Jesus e o seu sacrifício. Jesus disse que se quiséssemos ser os seus discípulos, precisávamos negar a nós mesmos. Constantemente estamos nas mesmas situações. Ou nós liberamos Jesus, ou nós liberamos o nosso eu. Para que um possa reinar sobre a nossa vida, o outro precisa perder a influência sobre nós. Constantemente o Senhor Jesus quer que nós levemos uma vida séria, reta, sendo seus discípulos, abrindo mão do que for necessário para segui-lo. Mas muitas vezes o nosso eu grita dentro de nós, pedindo para que na verdade nós liberemos ele. Sabe, assim como quando você aceitou a Jesus, constantemente você precisa continuar aceitando. Se você vai viver essa nova natureza que você recebeu em Jesus, ou se você vai continuar satisfazendo os desejos da sua carne, seguindo o seu próprio coração, seguindo as suas próprias vontades. Talvez nós possamos entender o que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dizendo: Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vive no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, assim como Paulo, que possamos dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Naquele julgamento com Pilatos, Cristo precisava morrer para que nós pudéssemos ser salvos. Mas na nossa vida hoje, nós podemos deixar que Cristo viva em nós. Nós podemos crucificar a nossa carne, o nosso eu, e não ter mais a nossa vida, mas ter Cristo vivendo em nós. Sabe, você precisa se decidir. Você precisa escolher entre Cristo e o seu eu. E se eu pudesse dar um conselho, escolha por Cristo, uma nova vida, uma nova criatura. Que Deus te abençoe.